Boa noite a todos. É sempre um prazer conversar com vocês, né? Hoje nós vamos dar início à nossa terceira reunião do Grau Peregrino, do curso Peregrino, que visa fazer uma turma para até fevereiro, né? Então vamos conversar hoje sobre leis, que é importante a gente saber o que rege todo o nossa manifestação na face da Terra, né? Então nós vamos falar sobre as leis fundamentais que na verdade é um extrato das leis universais ou das leis naturais. Então vamos começar. Em primeiro lugar, nós vamos combinar que enquanto a gente estiver aqui, daqui para frente também, toda vez que a gente falar em lei, nós vamos ter na nossa mente uma lei maiúscula, com letras maiúsculas, ou seja, uma lei que não é a lei que nós estamos infelizmente sofrendo, que é uma lei que é feita cheia de vírgulas e dois pontos e ponto e vírgula e artigos e subitens, ou seja, que dá margem a interpretações. Nós estamos falando a partir de agora e quase em todo o curso na eubiose, toda a nossa vida daqui para frente, quando falarmos em lei, é a lei justa e perfeita. Ou seja, é a lei que é imutável, é a lei do próprio eterno. Em muitos momentos nós vamos traduzir ou chamar o eterno, ou Deus, né, de a lei. Então, a partir de agora está combinado. Eu procurei no trabalho usar sempre a palavra lei em maiúsculo. Se eu perdi alguma, vocês me perdoem, mas é isso que vai dar. Então, as leis, né, elas regem todo o mecanismo da evolução humana, de tudo que é manifestado na face da Terra. Então, é importante que a gente, quando jogue um jogo, né, se nós vamos fazer um jogo, seja ele qualquer, é conhecer as leis, conhecer as regras, conhecer quais são os procedimentos, né? É, é lógico que se eu for jogar um videogame, um jogo na internet, ou sei lá, em qualquer lugar, primeira coisa que eu tenho que fazer é qual botão aperta o que faz, o que tem que fazer, né? Eu lembro nos anos 70, na universidade, quando começaram aquelas máquinas de fliperama, era uma dificuldade que você não sabia o que tinha que fazer na máquina, né? Até aprender, sofria muito. Então, as leis, elas são importantes porque elas permitem a gente conhecer o mundo em que vivemos, como é a regra para viver nesse mundo e como nós vamos aproveitar o máximo possível a nossa permanência para que a gente possa fazer tudo aquilo que nós estabelecemos como meta, né? Então, eu vou falar de aproximadamente 15 leis, mas elas estão em ordem aleatória, randômico. A primeira lei é a lei do movimento. Não existe nada manifestado parado. Tudo é movimento, né? Tudo é através de ciclos que passam pelo repouso, passam por zero, mas no momento seguinte volta para o movimento. Aquilo que está parado, ele define e morre e acaba. Então, a lei do movimento é uma lei que a gente percebe do nosso dia a dia, né? Na nossa respiração, o som, né? Essas ondas que estão aqui servindo de base para o slide, elas refletem uma onda sonora, uma onda elétrica, né? Uma senoidal, uma cossenoidal, passa por zero. É duro a gente entender que a eletricidade, que qualquer momento que eu toco numa tomada, eu vou tomar um choque. Mas ela passa por zero, sempre. 60 vezes por ciclo. Então, tudo é movimento, né? Isso é importante da gente ter claro, a gente sabe, mas talvez não perceba. A segunda lei, ou a lei número 2, é a lei do amor, né? A atração entre dois seres, ela existe no campo dos seres humanos, dos animais, das pedras, dos elementos químicos. Os sistemas planetários, eles também acabam se acomodando numa relatividade, numa harmonia, que nós vamos até também verificar mais para frente, que todas as leis, elas acabam se utilizando umas das outras para se perpetuarem, né? Então, o amor está muito ligado com a harmonia, com a finalidade.
O amor, ele aqui não tem a conotação de amor sexual, do amor, né, do amor do jeito que a gente percebe de um namorado, mas também é, né? Acaba sendo no final, né? Mas o amor é que é aquilo que nos leva sempre, nos eleva, enleva para a nossa origem, que é o próprio eterno. Então, a fraternidade, o amor universal, tudo isso tá rodando nessa segunda lei, né? As leis elas acabam tendo subleis ou facetas, né? Que podem ser encaradas como outras leis ou como facetas dessa lei que eu estou relacionando. Uma lei que é inevitável também para que a gente perceba é a lei da evolução, né? Tudo que está manifestado tem a tendência de ser superior. Isso é inevitável, é inexorável. É só mesmo a nossa, entre aspas, a nossa ignorância é que impede que isso aconteça, né? A nossa ignorância no sentido de ignorar mesmo, não de ser bruto, mas de ignorar, porque ela, através desse mecanismo de viver, né, que nós vamos conseguir chegar aonde nós devemos estar e onde, entre aspas, nós queremos estar. No nosso íntimo, nós queremos voltar à casa do Pai. E só através da evolução espiritual é que a gente pode conseguir isso, né? A lei da finalidade, tudo que está manifestado tem um fim, senão não estaria manifestado. Se você não entender isso ou achar que isso não é possível, é olhar para o mundo e achar que os planetas, o universo total, tudo aquilo que está manifestado na face da Terra, é sem motivo algum, é por um capricho de um ser superior. Em primeiro lugar, se ele é um ser superior, ele não se dá, né, a bobagens, a fazer coisas erradas. A lei dos ciclos é visível, né? Nessa base do slide está uma germinação. A natureza ela se manifesta através de evolução, né, de ciclos. Que tudo que está manifestado, já falamos naquela palestra pública, tudo que está manifestado nasce, cresce, atinge o apogeu, declina e morre. Isso é inevitável, não tem jeito. No nosso exemplo aqui, as sementes, elas vão morrer. Percebo que a semente, ela morre ela deixa de ser semente para poder se transformar em algo maior. Ou seja, a morte ou esse fim, ele tem uma finalidade, tem um objetivo, né? E assim, em tudo que a gente percebe, né? A gente vai ver que o movimento de translação, ele garante para nós, apesar dessa inclinação ser fruto de um problema há muito tempo atrás, ele garante as 4 estações, que são 4 ciclos que a humanidade acaba se adaptando e acaba vivendo com isso, né? O outono cai as folhas, no inverno esfria, na primavera floresce e no verão amadurece. E vamos assim, isso é perpétuo, né? Não tem como. Somente quando a Terra era sem inclinação, era a eterna primavera, era o paraíso, né? Nós vivemos no paraíso e perdemos essa condição. O ser humano, ele nasce, atinge a adolescência, a juventude, atinge a fase adulta, acaba declinando, alcança a boa idade e acaba também definhando e morrendo. Não tem como sair disso, né? A lei da hierarquia, eu vou passar rápido pelas leis porque é mais ou menos conhecido de todos, né? A lei da hierarquia, tudo está subordinado àquilo que lhe é superior. Essa é uma lei que a natureza ela evidencia para nós. O ser humano acaba distorcendo essa lei. Então, por exemplo, o espírito ele tem que comandar a matéria, apesar do equilíbrio, mas o espírito é que é o objetivo da matéria, né? A inteligência, a mente,
aqui era melhor eu ter escrito a mente, não a inteligência. A mente tem que comandar o corpo, né? Se eu deixar o braço comandar o corpo, não vai dar certo. O cérebro, né, dá a ordem de comando. Os animais mais evoluídos acabam vencendo aqui uma mistura com a lei da seleção, com a lei do mais forte, né? E o homem tem que vencer os animais, não tem jeito de ser diferente. Só que o homem ele faz uma distorção, porque no mundo humano, né, na sociedade humana, nem sempre o mais sábio, que deveria ser o superior, é o superior. O superior é aquele que é mais, aspas, esperto, que é mais, está mais focado em obter vantagem. Infelizmente, é uma distorção, né? Porque nós acabamos tendo a mesma condição, porém alguns se destacam não pelo valor melhor, né? Agora eu lembrei do Rui Barbosa, de tanto ver triunfar a injustiça, tenho vergonha de ser honesto, aquelas coisas assim, porque no ser humano ele acaba provando que o esperto leva vantagem. Na parte material, é lógico. Na parte espiritual, nem pensar, né? A lei da harmonia, toda parte tem que estar em harmonia com o resto, né? Porque senão, se você estiver sozinho, sem estar numa coletividade, numa sociedade, você acaba não aproveitando aquilo que a natureza lhe garante. Então, uma sociedade, um condomínio, uma família, um estado, um país, um continente, todos, né, tudo tem que estar em harmonia, uma parte com o todo. Isso é importantíssimo, né? Porque nada tem valor sozinho, né? Então, eu li uma vez que o egoísmo desmedido, como o sacrifício extremado, não dão bons resultados. O sacrifício destrói o indivíduo e o primeiro destrói a coletividade. E não é importante, é importante que o indivíduo e a coletividade estejam para e passo evoluindo. O Ney, na última semana, falou que, apesar de tudo, o ser humano tinha que pensar em si mesmo, porque ele tinha que sobreviver. Né? Perfeito. Aqui nós vamos falar da lei da adaptabilidade, né? O leão ali, ele resolveu o problema dele, né? Ele tinha que pegar a girafa, ele resolveu. A lei da adaptação. É visível que o ser humano que mora no deserto, ele tem uma pele escura que é para poder suportar o calor. O esquimó, ele tem características que lhe facilitam viver no frio. Mas da mesma maneira, né, na fauna e na flora, quando você se adapta ao meio ambiente, você faz com que o ecossistema se adapte a você. Então é uma lei recíproca essa adaptação, né? Tanto que é uma das grandes dificuldades do ser humano é entender que ele precisa estar em harmonia ou adaptado, olha aí, duas leis, adaptado ao ecossistema, ao seu meio envolvente, ao meio ambiente. E nós, infelizmente, judiamos do meio ambiente, né? As plantas, quando na região que estão mais no sol, torna-se verde. Por isso que quando a gente tem alguns vasos, né, que a gente vai comprar uma flor, uma planta, o fornecedor fala assim, olha, essa planta não está acostumada com muito sol. Ela foi criada dentro de casa com pouco sol. E tem as árvores da floresta que vivem com sol o tempo todo. Então elas acabam se adaptando, né? O micróbio mesmo, quando ele invade um organismo, ele acaba tomando algumas encapsuladas para que ele possa sobreviver. Ele tenta sobreviver e o nosso sistema tenta impedir, né? Os esquimós, eu acho assim, é impressionante você ver um filme, por exemplo, da Islândia ou da Sibéria, Alasca, e as pessoas estão com uma roupa, né, com uma calça, uma camisa, um casaco, que fatalmente a gente ficaria com frio, mas eles vivem bem, né?
porque eles já estão acostumados, principalmente quem cresceu e nasceu e cresceu lá, né? A lei da seleção, que é uma depuração, né, para se adaptar os mais fortes, os mais inteligentes, os melhores, acabam sobrevivendo. Isso, adaptado com a lei da hereditariedade, acaba ajudando na lei da evolução, né? Porque há uma depuração. Acaba prevalecendo aqueles que são mais sãos, que têm mais saúde, mais força. Não força no sentido de ser um halterofilista. Então, as epidemias, às vezes, né? Agora nós estamos num momento infeliz da pandemia, mas uma pandemia, às vezes, ela vem com o intuito, ou poderia ter o intuito, porque eu não tenho condição de garantir, de fazer uma seleção, né? Acaba, a primeira informação dessa pandemia era que os mais velhos sofreriam mais, o que não deixa de ser, em última análise, uma seleção, né? Infelizmente, eu sou da turma dos mais velhos, mas acabam, né? Aqui eu usei a palavra tristemente, porque outra coisa que o Ney também gosta de falar é duro você fazer meditação, procurar o caminho evolutivo com fome, sem roupa, sem casa para morar, sem cama para dormir, né? E principalmente sem saúde. Então, num corpo sadio, saudável, né, é muito mais fácil você procurar as coisas do espírito, porque pelo processo de autossobrevivência, você primeiro vai procurar as coisas para você sobreviver, né? Por isso que é importante a gente pensar na individualidade sem exagero. Mente sã, in corpore sano, é, né, um provérbio, um ditado, um dito grego, mas muito pertinente. A lei da herança, que é outra garantia da evolução, né? As coisas boas, elas passam de pai para filho, né? E acabam, com isso, fazendo uma depuração na raça, uma melhoria na raça. Por isso que quando eu falei sobre o futuro do Brasil, que o futuro do mundo passava pelo futuro do Brasil, que estava fundamentado no caldeamento racial, porque através do caldeamento, todos os caracteres positivos de todas as facetas manifestadas na Terra estariam sendo sintetizadas, sublimadas, para passarem para os seus filhos, né? Para darem sequência numa raça mais forte, mais preparada, né? Uma raça melhor. Só que nós também acabamos passando para os nossos filhos, as nossas gerações futuras, né, algumas tendências negativas. Então, daí também devemos ter não só a preocupação física, mas também a preocupação espiritual, para que a gente tenha uma mente sã e um corpo são, né? E para isso, aí sim, passar para os nossos futuros habitantes da face da Terra essa continuidade, essa herança. Isso, né, sintetiza a responsabilidade que nós temos com a perpetuação da espécie. Isso é mais para vocês que são mais jovens, né? Mas vale como um todo, né? A humanidade precisa entender isso, que o futuro, como diz o ditado, o nosso emblema, a esperança da colheita reside na semente. Se a semente for bem cuidada, bem nutrida, num solo rico e fértil, a colheita é inevitável, será boa, né? Essa é o grande mote da Sociedade Brasileira de Eubiose. A lei da analogia, aqui todos, né, é um dos axiomas de Hermeso Trismegisto. O que está em cima é como o que está embaixo, é análogo. Então, nós podemos entender o mundo físico
para que com isso a gente possa entender um pouco o metafísico. Não existe nada que o ser humano faça que ele não aprendeu olhando, observando a natureza. Né? O microcosmos, que é o menor, ele é semelhante ao macrocosmos. Então, quando eu estou agora entendendo melhor, né? Temos visto este ano diversos artigos sobre buracos negros, sobre anã branca, sobre buraco de minhoca, sobre, enfim, o cosmos começa a ser desventado, matéria escura, energia escura. Quando a gente puder entender melhor o universo, entenderemos melhor o mundo manifestado, ou o nosso universo, ou o corpo humano. Porque tudo, infelizmente eu nem sei onde que eu guardei, mas existe um videozinho que sai da pele do ser humano e vai para o universo, e depois ele volta e vai para dentro do corpo humano. Os dois sentidos, os dois caminhos são muito próximos, são bem parecidos, né? Mas o fluxo das nossas veias, das nossas artérias, são os rios, os galhos de uma árvore, tudo é análogo, né? A câmara fotográfica é uma reprodução do olho. O ser humano fala, como é que funciona o olho? Funciona assim. Então, fazer algo que inverte a imagem, faz isso, registra, deixa entrar a luz, queima o... Aí é uma adaptação, né? Então, tudo não existe nada que não seja... Ou seja, o professor Henrique dizia, haverá uma época em que ninguém dirá mais eu tive uma ideia, porque as ideias estarão disponíveis para o ser humano desde que ele tenha evolução suficiente para acessar o mundo correspondente, né? Uma lei também muito importante e que talvez a gente não dê a devida importância, que é a lei dos contrários, ou a lei da polaridade. Eu só consigo eu só consigo ver alguma coisa escura porque existe alguma coisa clara. Você só veria que eu sou baixo porque tem alguém alto do meu lado, ou você usa como relação. Então, o alto e o baixo, o escuro e o claro, o quente e o frio, o que é quente? Quente é 10 graus? Ah, não, 10 graus é frio. Não, 10 graus perto de menos 15 é quente. Então, o que é quente, frio, alto, baixo? Né? É só uma variação, é só uma diferença. Então, a gente não pode... há quem diga, e a gente tem que pensar muito seriamente sobre isso, onde há muita luz, haverá muita sombra. Então, vou usar um exemplo que todo mundo conhece, né? Quando o Cristo bíblico estava presente na face da terra, que era, se ele era, né, e era o Filho do Eterno, então ele era pura luz, então deveria haver muita sombra. Isso é um problema sempre, né? E eu não consigo saber, se eu tirar, acabar com a mentira, eu não conheço a verdade. É algo difícil para se pensar. Sem o vício não haveria virtude. E o pior, né, para a gente pensar, que é o seguinte, quando a gente fala assim, nós temos que erradicar o mal. Pensem o seguinte, se eu eliminar o mal, o bem some junto. Porque o bem existe por causa do mal. Por isso que as tradições antigas, ou principalmente as religiões, sempre providenciaram alguém para se contrapor ao bem deles, né? Então a Igreja Católica Apostólica Romana, ou cristandade, tinha que ter um oposto a Deus. Porque se não tivesse um oposto a Deus, Deus não existiria. Então inventaram o diabo, né? Enfim. Bom, outra lei importante, já dá para perceber também aqui, né? O menino empurrou o dominó e ele sabe o que vai acontecer quando ele empurra o dominó.
Então, a lei da causa e efeito, né? Todo ato ou fenômeno tem uma causa produtora e, por consequência, um efeito, que é a mesma causa de outra maneira. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Isso é Newton, né? A terceira lei de Newton. A causa e efeito, ação e reação. Então, tudo que está manifestado acaba sendo reflexo disso, né? E tudo que age na face da Terra pode estar certo que nada, não conseguiremos nunca, né, fugir dessa lei da causa e efeito. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Só que aí alguém poderia dizer, mas então eu não tenho, está tudo pronto. Não, eu posso, né, eu tenho livre-arbítrio e eu consigo fazer o que eu quero e vou pagar o que eu quero. Meu velho pai dizia sempre para mim, filho, o que fizerdes, receberás de acordo com aquilo que fizer. Então, se eu fiz alguma coisa boa, posso receber um bem. Se eu fiz alguma coisa mal, posso receber o mal. Então, não tem jeito de ser diferente, né? Utilidade também é visível que tudo que está manifestado, tudo que existe, tem uma utilidade, senão é a finalidade, senão não tem jeito. Né? Aqui, rapidamente, o exemplo mais importante é o cordão umbilical. Né? Ele enquanto está lá dentro do útero materno, ele é importantíssimo. Ele tem uma utilidade, tem uma finalidade. A partir do momento que a criança, o feto sai do útero e vem para a face da terra, ele perde a função. Quando ele perde a utilidade, ele seca. E a gente corta e segue vida, né? Ou seja, tudo aquilo tem uma. Se perder a utilidade, vai morrer. Né? O corpo humano é assim. O corpo humano ele se decompõe. Por que iria ficar preparado lá, né? Para quê? Tem. Deixa voltar à origem, que nós vamos verificar muito nas aulas agora sobre Constituição Oculta do Homem. A natureza, ela, inclusive no quesito de utilidade, ela acaba assim, ela reforça a utilidade. Então, as sementes, que é uma coisa que tem utilidade na planta para que haja a perpetuação da nossa flora, o número de sementes é quase que ilimitado. O número de espermatozoides e óvulo, que é aquilo que vai garantir a perpetuação da raça humana, também é um número enorme. Para que apenas um, dois sejam aproveitados. Então a natureza, tudo que tem utilidade, ela ajuda. O que não tem utilidade, ela mata. E a última das 15 leis, não a última, mas a lei da desigualdade, né? Tudo aquilo que é contínuo, né, não tem objetivo. Até um motor de corrente alternada, ou mesmo contínua, ele acaba agindo por desigualdade dos polos, né? Então, se não houvesse uma diferença de potencial, DDP, você não teria corrente elétrica, ou seja, tudo estaria parado, né? Então, a desigualdade é importantíssima, principalmente no quesito, se todo mundo concordasse com a mesma ideia, você não tem um movimento intelectual, né? Então é um pouco, eu vou usar uma palavra leve, um pouco burro, querer que todo mundo pense igual, né? É difícil todo mundo pensar igual. Se todo mundo pensar igual, nós não vamos para lugar nenhum. Né? Os filósofos, a grande atuação de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, ou de todos os outros filósofos, era conversar, filosofar. A filosofia está ligada com a ousadia, com ousar pensar diferente. Através da diferença, da desigualdade, é que nós vamos caminhar para frente. Então, todo mundo pensando igual não é vantajoso para ninguém. Bom, então as leis estão conversadas. Dessas leis naturais e fundamentais, eu gosto de
chamar de fundamentais aquelas que eu posso fazer uma síntese das 15. Na verdade, são mais, né? Eu posso elencar mais, sei lá quantas, 20, 30 leis, ou sub-leis, ou qualquer coisa parecida, né? Mas elas se conectam, elas interagem umas com as outras. Uma ajuda a outra ajuda uma. E então eu posso determinar algumas que estão assim presentes, que estão presentes em todas, ou que todas acabam se utilizando ou como finalidade ou como fundamento. Se eu estivesse numa reunião presencial, eu perguntaria para alguns de vocês quais são as três. Eu teria escrito na lousa o nome das leis, né? E aí eu perguntaria, é a lei do amor, é a lei da polaridade, enfim. É um exercício que vocês podem se fazer nesses 2 minutinhos que eu estou conversando aqui. Mas nós vamos, o Ney vai conversar muito com vocês sobre isso, né? O padrão de manifestação do Eterno é trino. Pai, Mãe, Pai, Filho e Espírito Santo. Para a gente ficar no padrão da Igreja Católica, né? Mas é trino, é trindade. Então, 3 leis acabam sintetizando todas as outras, e essa nós chamamos de fundamentais. Mas quais são essas leis, né? O que elas fazem para sintetizar? Por que elas podem ser consideradas fundamentais? Quais são, né? Primeiro, onde eu quero chegar? O que eu quero? Qual é o objetivo da minha caminhada iniciática? Eu quero concluir o caminho da iniciação, alcançar a iluminação, alcançar a espiritualidade e voltar ao seio do Eterno. Então, esse é o que eu quero alcançar. Então, como é que eu vou alcançar? Uma delas tem que... O que significa obter isso? Terminar a iluminação, conseguir o caminho iniciático concluído? Seria tornarmos-nos santos e sábios. Santos e sábios está muito ligado com a nossa alma. Também é um assunto que nós vamos ver mais para frente, assim, especificamente. Mas santo é o desenvolvimento da nossa emoção, e sábios, o desenvolvimento do nosso mental, da nossa inteligência, né? Aqui tem essa foto de base do slide, é o São Francisco de Assis, que era um santo, e era um sábio. Então, ele se tornou um santo e um sábio. Ele alcançou a iluminação. Então, o que é isto, né? Isto é simplesmente evoluir. Isto é evolução. É isso que eu quero alcançar. Então, para que eu possa evoluir, eu preciso me tornar santo e sábio? Fácil. Moleza. Até os 30 anos eu estou preocupado em estudar, em fazer minha vida. E quando eu começo, infelizmente, temos um problema. O nosso tempo na face da Terra é um pouco curto. 50 anos, 60 anos, para atingir, tornar-se santo e sábio, não é para muitos, é para bem poucos. Então, esse é um problema. Ou um problema não, uma dificuldade, né? Mas o Eterno é Pai. E Pai sempre ajuda os filhos. E nós somos filhos. Então, temos que resolver isso. O Eterno, a lei, né? Ela acaba encontrando uma solução. Tá bom. Como é que eu posso fazer isso para atingir essa condição? Se em cada vida eu aprendo um pouco, eu lido melhor com a emoção, equilibro, dou uns escorregões e... Então, primeira coisa, eu vou dar ao homem chance de novas tentativas. Ele vai voltar X vezes. As tradições, algumas falam em 777 vezes. Tá bom, vamos tentar. Então é só ir e voltar? Aí não, né? Aí também não é assim, né? Porque senão vira bagunça. Então, ele também criou uma forma de controle. Então, tá bom, a solução para que eu possa evoluir é ter novas chances de retornar ao mundo manifestado, porque a gente vai perceber o seguinte,
nós só vamos evoluir no mundo manifestado. Porque quem não está no mundo manifestado, quem está no plano espiritual, não tem como evoluir, né? Se eu sou espírito, o espírito é o próprio eterno, não tem como evoluir. Não adianta querer evoluir uma coisa que já é perfeita. Então, eu vou usar as 3 leis fundamentais. Qual a primeira coisa? Evolução. Então, a primeira lei fundamental é evolução. As outras 2 vão trabalhar para que a lei da evolução possa se realizar. Correto? Ciclos e reencarnação, dar ao homem a chance de novas tentativas. Isso é um ciclo. Eu vou pensar uma parte específica que eu chamo de reencarnação. E cria uma forma de controle. A forma de controle é o controle da ação e da reação, da causa e do efeito. É a regra do jogo, é a lei, que também chamamos de karma. Ok? Então tá bom. 3 leis fundamentais, evolução, eu vou dizer que é assim, a partir de agora, evolução, reencarnação e karma. Em termos de lei, sabemos que nós estamos pegando casos particulares. Então, a evolução talvez seja a mais difícil e a mais difícil para se falar também, né? Porém, a definição já tem que falar por si só. Tudo que está manifestado leva em si imanente a tendência e a força para converter-se, para transformar-se em algo superior. Percebam que assim, leva em si imanente, em latência, em potência. Vai conseguir transformar-se em algo superior, vai depender do que fizerdes. Essa atração para a origem tem um motivo. Porque os eternos, os antigos falam, deuses fomos e disto nos esquecemos. Da divindade viemos e a ela retornaremos. Então, ou seja, nós estamos só querendo ser atraídos para a origem, que é uma das definições do amor, né? Da lei do amor lá atrás. Então, essa atração para a origem que vai nos impulsionar para que possamos evoluir, vai nos dar perseverança, vai nos dar vontade para que a gente possa querer evoluir, né? É óbvio que a evolução não é agradável nem fácil. Aliás, não sei quem que falou para alguém manifestado que a vida seria um mar de rosa, né? Se alguém falou, mentiu. Porque nós temos a capacidade de transformar o mar de rosa num mar de espinhos. O professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, ele fala muito em transformar vida e energia em pura vida consciência, ou seja, da divindade viemos como vida e energia e retornaremos a ela como vida consciência. Por quê? Porque teremos conseguido aprender algo ou receber uma consciência ao longo da nossa manifestação, das nossas manifestações, das 777 ou menos, né? Aí não sei, depende de cada um. Para a HPB, Helena Petrovna Blavatsky, a evolução não tem começo plausível, nem fim imaginável. Evoluir é o trabalho da vida. Quando eu terminar, terminei. Né? Não tem como eu dizer que daqui porque primeiro que eu não sei em que passo, em que quilômetro eu estou da estrada. Né? Eu não sei dizer. Eu posso estar no quilômetro 5, como no quilômetro 50 ou no quilômetro 500. Também não sei o comprimento total da estrada ainda. A evolução científica ela é diferente da evolução espiritual. A evolução científica foca no físico, naquilo que pode ser reproduzido em laboratório. A evolução espiritual já foca em algo abstrato, algo que não tem forma, né? Então é uma diferença complicada. A evolução científica depende de tecnologia. Também a evolução, a ciência, ela entende que o universo está em contínua expansão, que a hora que parar vai ser para retrair-se. Ou seja, para fazer aquilo, ou seja,
Deuses fomos e disso nos esquecemos. Então, o próprio universo é um exemplo disso. A hora que ele atingir um ponto, ele vai voltar para da onde ele veio. E da onde ele veio? Do próprio Eterno, né? Que o Eterno tem uma das definições, tudo aquilo que está manifestado, que existe, existiu, existirá e não existirá, é o Eterno. O universo é finito ou infinito, né? Ele tem aquilo que está dentro da nossa consciência tem fim, mas o próprio universo, ele para nós é infinito, né? Não tem como. E a evolução, e isso nós somos um exemplo visível disso. É impressionante o que nos últimos 15 anos a ciência acelerou-se, porque com a tecnologia ajudando, tudo aquilo que o ser humano tinha dificuldade para processar, hoje se processa muito mais rapidamente. E aí alcança patamares inimagináveis para o homem da década de 70, né? Ou de 80, ou até a década de 90. Então hoje nós temos uma imagem quase que guardada as devidas proporções do espaço-tempo, online do universo. Online assim, né? Está só a bilhões de anos-luz. Antigamente nós nem tínhamos nada. Hoje a gente vê uma anã branca transformar-se. Isso está acontecendo há muito tempo, aconteceu, mas a gente vê agora, né? Bom, o que é importante, tanto a evolução científica quanto a evolução espiritual, elas não têm retorno. Nisso elas são semelhantes. A evolução não tem retorno. Você estava na eubiose, você trilhou uma parte do caminho evolutivo. Quando você voltar, você vai gastar um tempo para recuperar, para reviver aquilo que você tinha e dar continuidade, porque aquilo não tem como se apagar. A gente sempre fala, muita gente que sai da eubiose por motivos X, só que sai diferente, não tem como sair igual entrou. A nossa evolução vai continuar sempre de onde parou. Infelizmente, né, o ser humano ainda não tem, ou felizmente, o professor Henrique diz que felizmente nós não lembramos das vidas passadas. Seria doloroso se lembrássemos das nossas vidas passadas. Bom, a próxima lei seria os ciclos. A natureza é cheia de ciclos, né? Minutos, dias, meses, estações do ano, marés, as fases da lua, a menstruação feminina, o homem, né? Adolescência, infância, puberdade, as plantações, cresce, planta, semeia, colhe, cresce, colhe. O biorritmo também, né? As civilizações são um exemplo maravilhoso para que haja entendimento desse ciclo. A civilização romana nasceu, cresceu, atingiu um apogeu fabuloso, declinou e morreu, acabou, não teve jeito. Os Estados Unidos, que hoje é a maior potência, vai declinar, não tem jeito. O Brasil, que hoje ainda não é, ainda é um país emergente, porém, se a gente focar, né, nós temos só nem 200 anos de 198 anos de liberdade, né? Então somos um país jovem ainda, mas seremos uma civilização formosa no futuro, espero que não tão distante. As iugas, que são as eras clássicas, né? Enfim, tudo que está manifestado, as tradições dizem o seguinte, que o ser, esse ser em maiúsculo é o próprio Eterno, né? É a própria a obra dele se manifestando, é o Hansa, o caminhante, o eu peregrino, que continuamente caminha pela infinita roda de Brahma ou pelo universo. É o que os antigos, os hindus, chamam de ave de Hansa, que seria que a ave de Hansa ela acaba vivendo ela vive ou migra de épocas em épocas durante todos os tempos, sempre botando ovos, que são os planetas, são os ciclos, enfim. É a ave de Hansa, essa aqui eu gostei dessa estilização desse cisne, né? Que tem em si todas as experiências gravadas nele, né?
Então, é meio isso. Bom, além do ciclo, nós vamos pegar um caso particular, que é a reencarnação, que nós chamamos, os teosofistas e todos aqueles que estudam os conhecimentos orientais, chamam de roda de Sansara. Roda de Sansara é a sequência de nascimentos e mortes. Então, quem está reencarnando, nós somos um exemplo disso, está participando da roda de Sansara. Alguns seres podem até vir a sair da roda de Sansara por terem atingido a iluminação, né? Não sei quem, mas é possível. Uma coisa que é importante deixar claro, e esse conceito somente daqui a 2 reuniões vocês vão ter muito claro qual é a visão da teosofia, da eubiose para espírito e alma, mas o espírito é a própria a centelha crística que nós temos dentro de nós. Então ele não tem que evoluir. Ele é o próprio Deus, é o próprio Eterno. A alma, que é o nosso repositório das experiências dessa encarnação, aí sim precisa evoluir. E é nela que há a evolução. O espírito ele já é perfeito. É através da reencarnação nós vamos fazer o resgate ou a transformação, ou equilibrar os nossos erros e as nossas virtudes. Porque nós vamos ver mais daqui a pouquinho. Isso é uma coisa que a gente não tem como jogar fora. Não tem como falar, não, agora eu não quero mais, não brinco mais disso. As religiões orientais, elas, de maneira genérica, são reencarnacionistas. As ocidentais, nem tanto, né? Eu diria até que algumas por uma forma de garantir o monopólio, de garantir o medo dos fiéis, enfim, há alguns motivos que não é o mote da nossa conversa. Mas sem a reencarnação, tudo fica sem sentido. Não tem sentido. Tudo isso, essa perfeição, e eu vim para a face da Terra e morri em 70 anos e acabou. Acabou. Né? Como também não tem sentido eu rezar 5 Pai Nosso e corrigir um erro meu, né? Não tem sentido. Para os filósofos gregos, eles diziam o seguinte: para atingirmos o nível do homem ideal, seria necessário que voltássemos diversas vezes à carne, ou ao corpo. É o metensomatose ou metensarcose. Platão dizia o seguinte, que tem 3 caminhos depois da morte. Se formos sábios e santos, olha a dupla, nós iríamos conviver após a morte, né, com os deuses, porque éramos iguais. Éramos santos e sábios, somos iluminados, nós iríamos para um local onde estavam os deuses e viveríamos num paraíso permanente. Quem não tinha possibilidade de recuperação tinha que voltar para ficar com seus iguais, os outros assassinos, para o inferno, né? Lá onde ficava o Cérbero, o cão, aquele cão de 3 cabeças que tomava conta, enfim, ficava lá preso. E se você fosse normal, ou na média, né, nem bom nem mal, você ia para o reino dos mortos, né? Você fazia uma pequena reciclagem e voltava através da transmigração daquela mente, né, daquela alma, para ele, alma, né, acabava sendo a mesma coisa do que o espírito, para um corpo ou para uma carne, que seria a mentossomatose ou metensarcose, correto? Ao reencarnarmos, nós vamos sempre resgatar o átomo primordial, que é no átomo primordial que estão gravadas as nossas experiências anteriores. Certa feita eu li que o Eterno, ele acaba, como ele é Pai, as experiências positivas ele grava no átomo primordial de maneira indelével, de maneira firme, de maneira que não vá se soltar. E as nossas tendências negativas, ele faz
um silk screen, uma coisa mais leve. Por quê? Porque é algo que ele sabe que os filhos irão mudar. Então vamos voltar àquela árvore da vida que eu mostrei na reunião primeira. E vamos imaginar, aqui é a face da Terra, né? A face da Terra. Eu saio daqui, eu morri, eu vou para o céu, né? Vamos fazer esse trajeto. Então, eu estou no caminho de subida. Ao passar pela árvore da vida, eu deixo a minha sacolinha de coisas positivas que eu fiz. E deixo também a minha sacolinha de coisas negativas que eu fiz. Porque estas duas sacolinhas, elas estão aqui separadas, mas elas são germinadas, né? Elas pertencem à minha individualidade. Porque a minha personalidade está aqui, ó, está indo embora. Quer dizer, nesta encarnação eu assumi uma faceta, eu sou o Arthur, né? E vou sair de ser Arthur, porque na verdade eu sou a mônada 115, né? Imaginemos. Então, eu passo pela árvore da vida e as minhas tendências positivas e negativas ficam ali com o meu nome, né? Com a minha reserva. É o meu armário na academia. Aí eu vou lá para o Devakan, vou lá fazer o que eu tenho que fazer nos outros planos. Quando eu voltar, aí eu já volto como Mariazinha ou qualquer outra coisa, né? Porque eu posso reencarnar como homem, como mulher, enfim, não tem jeito, não é de escolha. Eu vou reencarnar, vou passar pela minha árvore, vou colher as minhas experiências positivas e negativas, elas estão dentro de mim, eu só não sei quais são. Eu tenho um leve sentimento disso, né? E aí eu volto para encarnar de novo com essa sacolinha, ok? Como a alma não reencarna na sua totalidade, né? Porque ela acaba só reencarnando as experiências, então eu não lembro das vidas passadas. O nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, ele dizia o seguinte: a maior sorte do ser humano é não se lembrar do que fez nas vidas passadas, porque poderia ter um choque. Porque aquela coisa né, tem gente que gosta de. Na vida passada eu fui uma fada, eu fui uma sacerdotisa, eu posso ter sido um bandido, eu posso ter sido eu posso ter sido tanta coisa, né? Mas, enfim, não interessa o que eu fui na outra vida, interessa o que eu vou fazer nessa, né? Quando a gente morre, isso aqui eu tinha que falar antes, a gente passa por diversos planos, vai havendo uma limpeza, nós vamos falar melhor isso quando falar sobre o plano astral, e nós vamos chegar no plano mental, o Devakan, que é o Devakan, segundo o HPB, é o céu dos tolos, né? É o céu que eu quero. Para os islâmicos, o céu é cheio de virgens, não é isso? Para o católico, é um campo de flores, não, nem tem. Mas para os espíritas é um campo de flores, com água corrente, animais, todo mundo de branco. Então, o plano mental é onde eu faço o plano da próxima vida, né? Que aí eu apanho a minha. Então, essa lei dos ciclos é que garante a nossa evolução. Então, esta foto mostra bem esse ciclo, a roda de Sansara, né? Nasce, cresce, envelhece, morre, nasce, cresce, envelhece, morre, e vai assim, ad infinito, ad eterno. Porém, esse símbolo aqui, que é uma senoide, uma senoidal, né? Nós vamos ter sempre essa visão quando a gente quiser falar sobre o que é o céu, o que é o superior, o que é inferior, o que é manifestado. Então, para nós, a parte de cima da curva sempre vai representar o pralaya, está escrito aqui do lado. Pralaya é o descanso do eterno, é o corpo, é o seio do próprio eterno. São os planos mais elevados, onde nós, com esse veículo físico, nunca chegaremos. E na parte inferior da reta, né,
do eixo, nós estamos no Manvantara, ou em alguns livros chamam de Manvantara, mas é o período de atividade, é o período onde nós estamos. Nós vamos falar mais para frente, mas é o terceiro trono, o mundo manifestado. E aí sim, ou seja, toda vez que eu passar de cima para baixo, aqui, eu passar de baixo para cima, significa uma morte. E eu passar de cima para baixo é um nascimento. Aí eu nasço, cresço, atinjo o meu apogeu, declino, morro. Passo um tempo lá, estudo, planejo a minha próxima vida. Aqui é o planejamento da sua vida. Nós vamos fazer o plano, nós vamos falar isso quando falarmos de ação e reação. Faço o nascimento, tenho outra encarnação para tentar resolver. Declino, atinjo o apogeu, declino, morro. E nasço de novo. Bom, puxa, o que é isso então? Isso é a roda de Sansara. Então, para os orientais, e eu entendo que isso é a coisa mais lúcida, vida não é o contrário da morte. Vida é uma sucessão de nascimentos e mortes. Isto é vida. A minha vida, que vai levar aquelas 777 encarnações, isto aqui, ó, esta parte aqui é uma encarnação. Não é a minha vida, eu estou falando, porque eu não estou falando, esta aqui é a vida do Arthur. Né? Mas aqui o Arthur deixa de existir, já, aqui vou falar aqui é o Arthur. Aqui o Arthur não existe, aqui é a Mariazinha. Então, mas esta vida, esta sucessão, é a vida da mônada 135 que eu falei. Então, rota de Sansara é a sucessão de nascimentos e mortes. Portanto, é a nossa vida. Com este símbolo, não poderíamos deixar de falar na próxima lei, que é da causa e efeito, a lei do equilíbrio. Ação e reação, né? A toda ação corresponde uma reação, sentido contrário de igual intensidade. É um caso particular, karma, ou karma com K, porque o K voltou para a língua portuguesa, né? Então, karma ou karma, vamos usar karma com C. Mas karma com K, vamos dizer assim, que seria o estilo oriental. Karma é um problema, porque todo mundo fala sobre karma, todo mundo sabe sobre karma. A ciência reconhece isso, porque é a terceira lei de Newton. Os antigos diziam, o karma escraviza o ignorante e liberta o sábio. Quem semeia vento, colhe tempestades. Quanto mais pesado fizerdes o mundo, mais pesará sobre ti. Eu queria somar esses três. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Olha, todas essas frases, esses pensamentos, eles englobam uma mesma coisa. Toda ação tem uma reação. Né? Se eu planto ventos, eu tenho que colher tempestade. Eu não posso plantar ventos e colher bonança. A bonança é outra coisa. Né? Se eu dificulto a minha vida, eu não posso achar que lá na frente a vida vai ser um mar de flores. Porque não é. Não será. Porque a lei, ela é justa e perfeita. Karma é consequência de atos, palavras, pensamentos e omissões. Meu querido irmão Ney gosta de falar. De manhã, quando você abre os olhos, você já está gerando karma. Se eu abrir os olhos e já pensar assim, ai, que paciência, que saco, tem que trabalhar hoje, ai, meu Deus do céu, não tenho paciência com isso, ai, eu já fiz alguma coisa que já gerou, é óbvio, vamos usar assim com toda a liberdade, um karminha, né? Mas é importante que entendamos que não só através de atos ou palavras, pensamento gera karma, porque o pensamento tem o poder de criação e omissão, né? É óbvio
Eu deixar de ajudar um ser humano que está precisando de ajuda é uma omissão. Com consequências para ele, e a lei existem. As tradições falam dos escreventes universais, que nós conhecemos por lípicas. Os lípicas, existem milhões de lípicas, eles ficam registrando essas nossas coisas boas e ruins, né? Porque nós vamos ver mais daqui. Bom, karma em sânscrito quer dizer ação, atividade, movimento. Por isso é que qualquer ato, palavras, ação, pensamentos e omissões. Nós, no Ocidente, temos sempre uma conotação errada de que o karma é o meu karma, esse é meu karma. Né? Quem que já não falou isso? Esse fulano é meu tio, enfim, não quero falar. É o peso do destino que eu tenho que carregar, é o meu karma, é o meu karma. É um peso ruim ou algo negativo. O karma não é bom nem mal, é simplesmente uma lei de compensação. Porém, eu entendo até, se nós dermos o exemplo sempre de karma, de algo positivo, nós vamos ter que falar de alguém que tem uma vida boa. E pode dar a impressão de que ter dinheiro, ser bonito, ter sucesso é algo que é o objetivo da vida. E não é. Né? O objetivo da vida é evoluir. Então, talvez por isso que nós, ocidentais, tenhamos sempre essa ideia de que, e quando a gente vai dar o exemplo, a gente vai dar sempre de um karma negativo. É duro, por exemplo, é interessante. Você sabe que, por exemplo, o Steve Jobs, ele tem um karma positivo. O cara, em 20 anos, fez o que ninguém fez em termos de fortuna em séculos. Ou o Bill Gates, ou outros aí, esses milionários da tecnologia. A primeira coisa que o Jobs e o Gates fizeram, além de que também é para reduzir imposto, mas é fazer uma fundação para ajudar as pessoas. Quem tem um karma positivo no sentido de ter dinheiro, ter sucesso, ter fama, se eu tenho fama, eu tenho que usar a minha fama para fazer o bem, para propiciar caminhos, né, para o bem. Esse é um karma positivo sendo bem usado. Um karma positivo mal utilizado vai aumentar o seu karma na próxima, né? Enfim. Mas o karma não é bom nem mal, é lei. Se você fez algo bom, você recebe algo bom. Se fez algo mal, recebe algo mal. A gente sempre vai pensar em algo negativo, né? Mas ele pode ser bom. Eu gosto de citar o Steve Jobs, né? Por exemplo, porque é um cara que, se é verdade, ou Bill Gates, né? Se é verdade, o cara começou na garagem da casa dele. Olha o que ele conseguiu, o cara desse não é um cara normal. Dificilmente alguém conseguiria, tanto que só eles, né? 10, 15, 20, 50. Aí depois é que agora tem um quilo de bilionários, mas fundamentados no que eles fizeram no passado. Mas enfim, então karma bom ele tem que ser aproveitado para o bem, senão vai ser ruim. Porque assim, uma dificuldade ou uma constatação também, o karma não trabalha com o fato em si, mas com o valor, com o peso, com a intensidade do que foi feito. Então, por exemplo, se eu matei alguém na vida passada, não teria sentido nessa próxima encarnação eu morrer, porque eu vou morrer mesmo. Não tem mérito, entre aspas, né? Não tem resgate nenhum, morrer todos nós vamos. Ué, então eu mato alguém e eu morro na próxima. Meio sem sentido. Então, na próxima vida, eu posso vir um enfermeiro, um médico, sei lá, um sacerdote, uma pessoa normal, enfim, qualquer pessoa, um Bill Gates, e ajudar centenas de pessoas, salvar milhares de pessoas. Isso eu estaria resgatando aquela morte. Então,
Essa é assim. Agora, só que isso é, não é dado a nós sabermos qual que é o peso. Bom, se eu derrubei meu irmão, eu furei o olho do meu irmão quando eu era pequeno, que peso tem isso? Não sei, né? Não sei. E só os lípicas é que vão lá escrever e na próxima encarnação, ou nessa. Aí você vai chegar a uma conclusão que nós temos um livre-arbítrio de fazer sempre tudo o mais correto possível, tudo o mais perfeito possível. Só assim nós estaremos cumprindo aquilo que o nosso karma, aquilo que nós fizemos de projeto para essa encarnação. Porque eu não tenho como saber o que é diferente. Essa lei, ela não repetindo, não é recompensa, não é punição nem recompensa. Ela é o que é. Certo e errado, né? O que é certo? Certo é tudo aquilo que vai a favor da evolução. Errado é tudo aquilo que é contra a evolução. Ah, então tá bom. Então, aí nós vamos esbarrar em algumas perguntas que as respostas são pessoais ou relativas, enfim. Ninguém vai saber ao certo. Mas, por exemplo, se eu estiver num avião e um maluco lá dentro do avião quiser jogar uma bomba dentro do avião, e esse avião vai cair no centro de São Paulo às 5 horas da tarde, vai matar, sei lá, 5, 10 mil pessoas. Aquele problema lá nos Estados Unidos, né, das torres. Por exemplo, se tivesse alguém no avião que soubesse que o cara ia jogar o avião contra as torres, e ele pegasse um revólver, não porque ia fazer bobagem, mas uma faca, e matasse o terrorista, ele estaria fazendo algo certo ou algo errado? Bom, é certo, é errado porque ele tirou uma vida. Nós não podemos tirar uma vida. Agora, é certo porque ele salvou 20 mil vidas ou 30 mil vidas. Então, o que eu, Arthur, acredito? A lei vai dar um peso para essa morte diferente do que o peso de uma morte normal. Ele vai ser punido por essa morte, mas de uma maneira diferente. Por quê? Ele tem um peso diferente, uma intensidade de erro diferente. E a lei vai saber mensurar isso e trabalhar. Uma pergunta que pode também suscitar é: o que é karma? O que é livre-arbítrio? O destino, né? Já que a lei do karma está atuando. O destino é aquilo que nós programamos lá no Devakan. Esse é o nosso caminho. Só que esse destino, ele pode ser alterado pelo meu livre-arbítrio. Eu vou encarar os problemas, porque lá eu programei para resgatar determinados karmas, como eu não sei, lá eu estou num outro estado de consciência, para resgatar alguns karmas de uma maneira X. O meu livre-arbítrio, enquanto meio preguiçoso, meio malemolente, eu vou pular a pedra em vez de carregar a pedra. Em vez de chutar a pedra e carregar, eu vou pular, eu vou fugir. Então eu vou modificar o meu destino, para o bem e para o mal. Né? Eu gosto muito daquele texto do Fernando Pessoa, Pedras no Caminho, todos temos, né? Lógico. Vou usá-las para fazer o meu castelo. Ou seja, vou pegar a pedra, resolvê-la e levar comigo. E construir o meu castelo. Para a amada dele, né? Enfim, nós temos algumas possibilidades de encarar o nosso destino. E o livre-arbítrio é dado o direito. Ou seja, nós temos o direito de fazer bobagem. E pagar por ela. Por isso que eu falei anteriormente que quando você adquire um certo estado de consciência, ou está trilhando, né? Não, o estado de consciência já é um pouco presunçoso, mas quando você adquire um conhecimento do que é certo e errado, quando você erra, você sabe que está errando. É diferente. Inclusive, o peso é maior karmicamente do que aquele ignorante que não sabe que é errado. Mas o que nós temos que fazer? Procurar fazer o máximo de coisa certa.
Se eu conseguir fazer o top do certo, eu faço aquilo que meu plano fez. Tipos de karma, né? Que é importante isso. O karma acumulado é aquelas minhas sacolinhas. É o fruto de todas as nossas ações, que vai se acumulando. Então eu vou deixando, eu tenho uns karma positivos, tenho uns negativos, vou deixando na sacolinha. Quando eu venho para esse mundo, né, para essa encarnação, é aquilo que eu falei, né, a gente passa, deixa a sacolinha, faz um plano, sobe, pega de novo. Ali sobe, deixa a sacolinha, desce, pega a sacolinha de novo. Então o karma ativo é aquele karma que você trouxe, deveria resolver nessa encarnação. Então vamos voltar aqui para a segunda árvore. Quando eu volto aqui, ó, eu pego a minha sacolinha. Aqui está o meu plano. Meu plano se resume em diminuir esta sacolinha e aumentar esta sacola. Aqui, ó. Isso aqui ficará um sacolão. E esse aqui uma sacolinha. E aí eu dou sequência à minha vida, né? Venho para cá. Cumpro a vida. Infelizmente, quando eu voltar, nem sempre. Por quê? Porque eu vou adquirindo karma novo. Durante a nossa encarnação, a gente vai fazendo novos karmas, digamos assim, que infelizmente, é fruto da nossa condição de ser humano, sei lá, talvez, de ser inconsequente. Então, a brincadeira do karma é a aquisição de novos karmas e resgate de karmas antigos. Só que esse karma novo que nós estamos falando aqui, ele pode, nesta mesma vida, ser resgatado. Eu posso. Eu posso, com força de vontade, com equilíbrio, trilhando o caminho da iniciação, eu posso já resgatar algumas coisas nesta vida. Né? Ou seja, eu posso já ir resolvendo alguns erros que eu cometi e resolvendo os meus anteriores. Isso seria importante. Isso faz parte do caminho. Outra coisa que também é bom de percebermos é o seguinte: a área de atuação do karma, ele pode ser individual. É o meu karma pessoal. Eu tenho lá a minha dificuldade, eu nasci assim, né? Como a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Eu faço, tem gente que diz assim, eu sou assim mesmo. Eu erro e acabou. É o seu karma pessoal. Vai sofrer tudo que fizeres. Ou, se eu for uma pessoa boa, de paz com o mundo, feliz, eu vou ter um karma positivo. É um karma meu. Agora, se eu nasci numa determinada família, e sempre nós vamos nascer próximos, sempre próximos das últimas encarnações, próximos da família e próximos nos outros itens que nós vamos ver, eu estou nascendo por uma causa de algo anterior. Algum motivo tem. Não existe uma ação que não tenha uma causa anterior. E essa ação, esse karma, essa dificuldade, enfim, essa benesse, ela vai afetar a família toda. E pode ser um resgate de todos da família, pode ser algo novo para todos, ou só para alguns. Por exemplo, um exemplo um pouco assim, que é um exemplo, nem sempre é óbvio que é complicado, mas, por exemplo, se digamos que numa família nasce uma criança com síndrome de Down. Não necessariamente essa criança, essa individualidade que está doando aquela encarnação nesta forma, ele pode ter nascido dessa forma para ajudar o pai, a mãe, o irmão, que nas outras encarnações podia ser filho, filha, primo, amigo, enfim, para resgatar alguma coisa. Ele tá dando de si algo. Não necessariamente ele é algo não evoluído. Ele pode ser alguma coisa, uma pessoa evoluída. Está se dando em doação para que aquela família, e quantos relatos nós já vimos de pai e mãe falar assim, puxa, depois que eu tive um filho com síndrome de Down, eu entendi melhor a vida, entendi melhor as pessoas, os problemas, a natureza, o mundo, enfim, é uma outra visão, pode ser. Não quero ser definitivo em nada, porque não me é dado o direito de saber. O mesmo procedimento para quem nasce na mesma cidade, no mesmo país.
né? Nós nascemos aqui em Santos, terra maravilhosa, terra de Zé Bonifácio de Andrade Silva, lindas praias. Por quê? Nós temos eu diria assim, um mérito, mas na verdade, não sei, né? Mas temos algum motivo para estarmos juntos, entrando agora na eubiose, vocês estão entrando, se aproximando de um lugar onde vocês já estiveram, seguramente, né? Então, pode ser. E, imagina assim, pô, o cara nasceu no agreste nordestino, a vida infeliz, seca, não tem comida, e nasce criança, e põe criança, e nasce criança, e morre jovem, e nasce adulto, e casa, e não tem filho. Isso é um karma daquelas pessoas, daquela região, que não me é dado o direito de saber o porquê. A gente está imaginando que isso tem e tem lógica, né? Aqui eu peguei alguns exemplos de raças, né? Os judeus, nórdicos, asiáticos, indígenas, enfim. Mas quem é o meio racial, né? Por que eu posso ter nascido numa determinada raça? E uma minoria ou algo que nós estamos até num momento tão triste em relação a isso, né? As minorias, as raças, enfim, uma pobreza mental, espiritual da maioria, né? De lidar com esse. Porque eles nasceram porque tem um karma para resolver, né? O mais nítido para nós é o karma dos judeus, né? Os judeus cometeram alguns erros lá no passado, né? Quando eles crucificaram o Cristo bíblico. E esse karma talvez esteja vigindo até hoje, não foi resolvido, porque era um karma enorme, não sei, não sei. É tudo conjectura. Mas os indígenas, né? Também. Por quê? Porque são, não tem como. Mas é um tipo de karma, né? E o karma mundial. Por que nós nascemos? Olha, pensem bem. Eu sou da década de 50. Então, eu vivi o final do século XX, vivi o final do segundo milênio, né, de 1000 a 2000. Eu estou vivendo o início do 21º século, estou vivendo no terceiro milênio, nós, né, estamos fazendo isso. Por quê? Existe alguma coisa que nos trouxe até esse momento. Por que nós estamos no Brasil, né, neste momento? Porque nós temos um trabalho a ser feito, eu acredito nisso. Por que nós estamos passando por uma pandemia que, está certo que de 100 em 100 anos, já tivemos a peste negra nos anos 1300, a gripe espanhola, e nos anos 1800 uma pandemia também, que agora já me fugiu da cabeça, mas por que nós estamos convivendo com esse avanço tecnológico, com essa rapidez, com essa pressa que todo mundo tem? Por exemplo, falei na primeira reunião, iniciação não pode ter pressa, não. Iniciação é par e passo, é ponto a ponto, step by step. Mas o karma mundial, né, nós estarmos juntos aqui, tem algum valor, tem algum mérito, tem alguma necessidade, alguma coisa temos que fazer. De novo, façamos o melhor possível. Façamos o melhor pelo Brasil. Façamos o melhor pelas crianças, pela juventude, que é o futuro do país. São o futuro do mundo. Então, nós temos que fazer isso. O que depois a gente aprende qualquer dia. Quando a gente chegar lá no andar de cima, sabemos que em momentos críticos do caminhar da mônada, quando a humanidade se desvia da meta a ser alcançada ou do caminho evolutivo, é quando aparecem os avataras. Avataras vocês vão ser apresentados no meio do curso, né? Mas, enfim, esses emissários do Eterno, eles vêm para a corrigir rumo. Bom, já estou acabando. Então, assim, fechando, eu escrevi esse pequeno texto aqui. O mais importante que devemos entender é que a evolução é um processo progressivo. Nunca deveria retroceder.
só vai retroceder se a gente fizer grandes bobagens, mas enormes bobagens. Não deve existir recuos em nossas vidas. Na pior das hipóteses, a manutenção de um mesmo status, o que já significa uma reencarnação foi desperdiçada. Desperdiçar uma encarnação já é algo involutivo, já é contra a evolução. Porque a evolução, e tudo isso que nós falamos anteriormente, ela pressupõe que a cada encarnação eu dê um passo para frente. É óbvio que, guardado os problemas do livre-arbítrio e do ser humano, a gente pode voltar, mas isso é involutivo. Claramente, a lei kármica ou a lei é justa e perfeita. Ela não é boa nem má. Por que Deus deixa ter pobre? Por que Deus não deixa nada? Deus não quer, Deus tem mais do que fazer do que ficar preocupado em punir seres humanos. Deus tem um plano maior, tem um problema maior para resolver. Se não entendemos que a nossa estada aqui envolve principalmente crescimento emocional, mental e espiritual, vamos ficar na roda de Sansara para sempre. E o equilíbrio entre as três leis garante o nosso retorno. Correto? Eu queria indicar para vocês, eu estou até pensando no ano que vem, eu vou passar esses 2 filmes e não preciso fazer a aula. Esse filme A Viagem, né, que passou em 2012, é perfeito, uma viagem pela lei do karma, da lei do karma e da lei do ciclo. É perfeito, perfeito, perfeito. Desde o Tom Hanks na primeira vida dele no filme, que ele faz comete um erro, até no final, quando ele se ilumina, ele se incorpora ao próprio Eterno. É perfeito. Se vocês puderem encontrar isso, não sei se tem no Netflix, acho que não, mas ou fazer algum download na internet, enfim, é perfeito para mostrar essa lei, para mostrar o entendimento. Queria que vocês vissem o filme e aí vocês vão percebendo isso. Se vocês quiserem, inclusive na próxima reunião que eu vier, a gente pode até conversar um pouco sobre isso. Ou na próxima, no final da reunião, enfim. E o outro é um livro, um filme também muito legal, chamado Feitiço do Tempo, que vendo assim de uma maneira perdida, você acha assim, um filme chatinho, um filme meio bobinho, mas é um exemplo clássico, claro, instrutivo do que fazer na roda de Sansara, de evolução, do que a gente pode conseguir através das causas e efeitos, né? Como a gente pode alcançar. É muito legal também esse filme. Feitiço do Tempo com Bill Murray aquela Andy McDowell. O Ney é que é bom de filme, eu sou meio ruim. Então, assistam esses 2 filmes, né? Muito 10. E quem já assistiu, veja de novo. Também mal não faz. Bom, só uma mensagem antes de eu encerrar aqui. Para quem não participou de todas as reuniões e tem interesse em participar desse grau que nós chamamos de peregrino, eu diria o seguinte: assistam os vídeos que vocês perderam no canal do YouTube Iniciação em Santos. Lá tem 2 palestras e tem já duas reuniões, com essa que eu vou postar amanhã, se der tudo certo na gravação. Eu posto amanhã, são 3. Então, para que vocês possam ficar online com os conhecimentos. Até a próxima reunião, ou na próxima reunião, é possível dar início. Ou seja, se vocês tiverem algum amigo, um parente, um familiar, enfim, alguém, vocês queiram falar, vamos, se tiver interesse, que eles assistam primeiro os 3 vídeos anteriores e venham para a próxima reunião já um pouco assim online. Se tiver alguma pergunta, a gente procura esclarecer. O curso, só lembrando, vai até fevereiro de 2021, todas as quintas-feiras, por enquanto de maneira virtual. E quem tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim no lanzonemoreno60gmail.com
ou no telefone 991236234. Ok? Obrigado pela paciência. Deixa eu encerrar aqui.